Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fonteboa e hoje vamos falar um pouco sobre elementos que compõem um jardim completo. Quando falamos sobre os jardins, as plantas são as primeiras a aparecer em nossa mente. Normalmente são elas, de fato, as principais atrações desses espaços. Mas para criar um jardim especial, buscamos outros elementos como aliados. O uso desses elementos pode deixar os jardins mais agradáveis, interessantes e ainda com mais vida, já que cumprem diversas funções no espaço. Neste episódio, nós vamos falar sobre como você pode ter um jardim mais elegante e aconchegante, combinando diferentes elementos para criar uma harmonia com o entorno. Você vai aprender como explorar ao máximo o potencial do seu jardim através de esculturas, mobiliários, caminhos, pérgolas, fogos de chão e espelhos d'água. Então vamos lá? Vamos começar pelos caminhos. A demarcação dos caminhos é essencial no desenho paisagístico. É preciso criar espaços acessíveis para que as pessoas possam desfrutar a paisagem criada ali. Contudo, além dessa função, o caminho também é um elemento estético e deve conversar com o resto do projeto. Pode ser mais largo ou mais estreito, liso ou rugoso, de material natural ou artificial. Tudo depende da intenção final do jardim. O mais importante é que esses caminhos ganhem destaque e sejam facilmente identificados. Além dos caminhos contínuos, outra solução comum é o uso de pisadas, que são materiais estáveis, postos no chão a uma certa distância entre eles, de forma confortável para o deslocamento das pessoas. Normalmente, essas pisadas são feitas de pedra natural, pedra polida como a ardósia ou granito, madeiras cortadas, que a gente chama de bolachas, mourão de madeira, troncos ou concreto. Entre essas pisadas podem ser colocados pedriscos ou forrações baixas que não atrapalham o caminho, como as gramas. Na hora da escolha do material para compor esses caminhos, porém, deve-se pensar muito na acessibilidade. As composições de pedras, quando forem irregulares, por exemplo, não são recomendadas como sendo o único caminho até o local, já que idosos e crianças terão dificuldade para passar. Outra coisa a ficar atento é o quão antiderrapante o material é. Se for um material muito liso, por exemplo, é importante receber um tratamento adequado para evitar acidentes. Quando a escolha for madeira, também é necessário levar em consideração a durabilidade da peça, pois provavelmente ficará exposta a sol e chuva. Portanto, algum tratamento pode ser adequado antes de instalar a pisada no local. As pérgolas. Um dos elementos mais presentes nos jardins atuais são os pergolados. A pérgola é uma estrutura com elementos horizontais vazados em seu topo, proporcionando sombra, mas não uma cobertura completa. Seus espaços vazios, inclusive, fazem com que a sua sombra também seja muito estética. Essas peças, usualmente feitas em madeira, hoje estão presentes nos mais diversos materiais, como concreto, chapas metálicas ou bambu. Não existe limite para sua altura, tamanho ou material, contanto que haja suporte suficiente para aguentar a estrutura. Seu uso também é muito versátil, pois além de proteger da luz do sol muito intensa, este elemento também pode servir de suporte para trepadeiras como videira, maracujá e o buganvília. Os pergolados podem transformar facilmente a aparência de um jardim. Sua presença guia o usuário a chegar em outro ambiente, quando sua extensão continua ao longo de um caminho. Pode também representar um convite a estar embaixo dele próprio, quando é acompanhado por bancos ou mesas abaixo da peça. É importante ressaltar que os pergolados colaboram com o sombreamento, mas que, devido às suas aberturas, não protegem contra a chuva. Mobiliário. Os jardins são incríveis para trazer vida, mas são melhores ainda quando são usados ativamente, ao invés de serem apenas um cenário. Para possibilitar esses usos do jardim como um lugar de convívio, é importante colocar mobiliários para tornar o ambiente agradável e aconchegante. As opções de mobiliários são inúmeras e irão depender do tipo de ambiente que você deseja levar para o seu jardim e de quem o frequenta. Se você tiver crianças, é interessante apostar em playgrounds e brinquedos infantis.
Se tiver idosos, é bom colocar vários bancos ao longo do caminho para permitir o repouso durante o passeio no jardim. Se a ideia for reunir os amigos ali, aposte em móveis como sofás, poltronas, mesas e chaises. Mas não se limite, você pode combinar diferentes tipos de móveis para permitir diferentes usos do jardim. Fique atento aos materiais usados no mobiliário, que podem ser madeira, aço, plástico, bambu, entre outros. Eles devem ser resistentes ao sol e à chuva, exatamente porque ficam em área externa, e fazer uma boa composição com o entorno do jardim. Lembre-se que o mobiliário, além de servir para o uso, também é um elemento de decoração. O mobiliário precisa de atenção em seu posicionamento e tamanho. Ele deve estar localizado em áreas de fácil acesso e longe das plantas grandes, que podem atrapalhar seu uso. O ideal é que estejam em áreas mais sombreadas, como debaixo de uma árvore, por exemplo, mas também pode ser colocado sob o sol, como em áreas de piscina. Espelhos d'água. Os espelhos d'água são elementos que, sem dúvida, vão dar um charme a mais para o seu jardim, trazendo mais elegância ao ambiente. Nos jardins, eles costumam ter a função estética, mas também podem ser usados para demarcar acessos ou limitar o fluxo de pessoas. Além disso, eles ajudam a elevar a umidade relativa do ar nos ambientes onde estão inseridos, tornando-os mais agradáveis e acolhedores, principalmente em locais mais secos e quentes. Esse contato com a natureza também gera uma sensação de bem-estar e relaxamento, o que pode ser um grande alívio, principalmente para quem mora nas grandes cidades. Mesmo que você não disponha de muito espaço em seu jardim, não se preocupe. Os espelhos d'água não precisam ser muito extensos. É possível projetar um que se encaixe perfeitamente na sua área disponível. É importante ficar atento à manutenção desses elementos, que deve ser feita regularmente para evitar o acúmulo de sujeira e a disseminação de doenças. A limpeza deve ser feita através de um processo de filtração, evitando a utilização de produtos químicos como o cloro. Esculturas e obras de arte. Muito comum nos jardins residenciais, as esculturas são usadas desde a antiguidade para a decoração desses ambientes. Essa combinação perfeita entre arte e paisagismo é capaz de levar uma graciosidade para os jardins que poucos elementos conseguem e cria uma identidade que deve refletir a personalidade dos moradores. Essas obras podem variar entre grandes ou pequenas, orgânicas ou geométricas, em forma de animais ou pessoas. Há uma infinidade de opções. Elas podem ainda ser compradas já prontas ou encomendadas e personalizadas. Mas o importante é que elas se encaixem com o jardim e com o perfil de quem as admira todos os dias. Alguns pontos devem ser levados em conta, que são a visão da obra de diversos ângulos, a localização, o espaço disponível, a incidência de luz e as plantas que serão usadas no entorno. Isso para que, por exemplo, não seja usada uma planta que precisa de muito sol ao lado de uma escultura que projeta uma sombra sobre ela durante grande parte do dia. As esculturas podem ser usadas sozinhas, mas ficam ainda mais elegantes quando contornadas por plantas. O importante é ficar de olho no espaço que seu jardim tem para abrigar esses elementos. Não adianta ter uma peça linda, mas que ocupa o jardim inteiro e cria uma sensação de desconforto. Lembre-se de que um ponto super importante para se ter jardins agradáveis é a harmonia entre os elementos que o compõem. Assim, antes de colocar qualquer peça efetivamente, teste diferentes posições e localizações até encontrar aquela que orne com todo o resto. Outro ponto importante para ser levado em conta é onde está a circulação do jardim, para posicionar as peças de modo que não atrapalhem a passagem. Fique atento também ao material usado, para que esteja em harmonia com os outros elementos usados nos jardins e em relação à arquitetura da casa. Uma boa dica para valorizar uma escultura ou uma peça no jardim é fazer um bom projeto de iluminação. Assim, você poderá destacar as formas dessa peça à noite. Fogo de chão. Um elemento perfeito para o seu jardim, principalmente nas noites frias de inverno, é o fogo de chão. Essa tendência no paisagismo, além de deixar os jardins mais aconchegantes e calorosos, traz mais vida para o ambiente e permite que ele seja usado mesmo nos dias mais frios.
Existem diferentes tipos de fogo de chão, desde os mais rústicos até os ecológicos, que não prejudicam o meio ambiente e nem oferecem risco às plantas. Um ponto importante a se observar na instalação desse elemento é a localização. É importante que ele esteja longe das plantas, cercado por terra, pedras ou outro tipo de material não combustível. Ele também deve estar longe de mobiliário que possa ser prejudicado pelo calor do fogo ou que sirva para alimentar as chamas, como o plástico, por exemplo. Além de trazer elegância para os jardins, o fogo de chão também proporciona bons momentos de convivência com a família e os amigos. Afinal, quem não gosta de sentar em torno do fogo, tomar um chocolate quente, um vinho e cantar músicas em uma noite fria? Um fogo de chão ainda traz a natureza mais para perto, embora de uma forma não tão comum. O fogo era muito usado por nossos ancestrais, até a invenção de outras formas de se manter aquecido e se proteger. Mas até os dias de hoje é comum nos acampamentos, roças e cidades do interior que as pessoas façam fogueiras para gerar calor e também para comemorar datas festivas. Existe uma série de opções de fogo de chão no mercado. Basta escolher aquele que é mais adequado às suas necessidades e ao seu gosto, de preferência com a ajuda de um paisagista. Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje a gente fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem com mais um episódio aqui no canal Verde Conecta.